torcedor brasileiro, é terrível o que estão fazendo com o nosso futebol. Os principais dirigentes do futebol brasileiro estão destruindo o nosso futebol. As nossas agremiações não pode fazer mais qualquer jogador com 15, 16 anos que são mandados tudo lá para fora. O nosso futebol está perdendo a sua identidade. Você observa as principais equipes do futebol brasileiro, é terrível. É cheio de jogador colombiano, argentino, uruguai, jogador de quarta, quinta categoria, que vem de lá para cá jogar nas nossas agremiações como grandes craques. E chega aqui a gente vê que não é nada. Ou seja, são jogadores de níveis baixíssimos. Hoje você vê o futebol brasileiro jogar, é horrível. Você não vê uma jogada elegante, você não vê um drible, você não vê nada. O que você vê é aquela quantidade de homens correndo para lá e para cá, aquelas bolas longas, não é? Porque destruíram o futebol brasileiro. Qualquer agremiação hoje do futebol nacional, você vai ver, tem 3, 4, 5 jogadores argentinos, colombiano, uruguai. E os nossos jogadores são esquecidos. Não há mais investimento nas partes amadoras das nossas agremiações. Você pega a televisão, só vê treinador argentino e português falando. Você pega a televisão, só vê jogadores argentinos, colombianos, uruguaios falando. Você não vê um treinador brasileiro dar uma entrevista. Você não vê um jogador brasileiro dar uma entrevista. Você só vê esses jogadores que vêm jogar nas nossas principais equipes de terceira, quarta categoria, chegam aqui como os grandes astros e não são nada, porque o nosso futebol está muito ruim. O futebol brasileiro praticamente hoje não existe, não faz mais medo a ninguém, não tem respeito de ninguém. Você vê o caso da seleção brasileira, é uma calamidade ver a seleção brasileira jogar. Eu vou citar aqui um caso de uma equipe grande do futebol brasileiro, o Sport Recife. Há 3 anos luta para subir para a primeira divisão. Esses 3 anos foi um pesadelo, porque contrata treinador boliviano, argentino, contrata jogador de todos os lugares e o Sport não sai da segunda divisão. Você vai ver o seu quadro de profissionais, é cheio de jogador uruguai, argentino, paraguai, está chegando mais. Ou seja, o futebol brasileiro perdeu a sua identidade, porque os dirigentes dos principais clubes brasileiros estão acabando com o nosso futebol, com um detalhe, com o apoio da CBF, que não se manifesta, que não busca soluções para mudar esse quadro. Então a gente somos obrigados a ver jogador de terceira, quarta, quinta categoria do futebol sul-americano jogando nas nossas agremiações. O futebol brasileiro está de péssimo nível e cada vez mais a tendência é a se afundar. Pode ter certeza que em 2026 o Brasil não ganhará mais essa Copa. Ele vai perder essa Copa porque não temos jogadores nenhum suficientemente para ganhar essa Copa. A seleção brasileira é formada por jogadores que vêm de lá. Joga na Espanha, na Itália, na Inglaterra, joga na França. Quando chega aqui não fazem nada. É um pesadelo você ver a seleção brasileira jogar com tanta ruindade, com futebol tão ruim, porque os treinadores nossos foram para a Europa,
aprender o estilo do futebol de lá, trouxeram para cá e chegaram aqui, não resolveram nada. Prejudicaram o andamento das nossas agremiações, prejudicaram o crescimento do nosso jogador e do nosso futebol, que hoje não existe mais. É uma tristeza isso aí. O futebol brasileiro a cada dia vai se afundando. O futebol brasileiro a cada dia vai perdendo a carisma e a sua identidade perante o seu torcedor. O futebol brasileiro hoje existe e é jogado por jogador de terceira e quarta categoria que joga nesses países que eu citei anteriormente, porque o futebol brasileiro passa por momentos ruins, tanto de dirigente como do presidente da CBF que não resolve nada, não toma atitude nenhuma. Temos que dar uma parada nesses dirigentes das nossas principais equipes do nosso futebol. Senão o nosso futebol cada vez mais vai afundar e dificilmente ele será o que era. E dificilmente ele vai ganhar mais uma Copa do Mundo, porque jogamos num momento dos piores futebol do mundo. Jogamos num momento o futebol mais feio, mais ruim, que é jogado no continente sul-americano, porque a deficiência, a incapacidade dos nossos dirigentes é muito grande, porque a incapacidade da CBF é muito grande e porque essa quantidade de jogador que vem jogar nas nossas agremiações não representam nada, não jogam nada e só vem prejudicar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está muito ruim perante o olhar dos seus torcedores. O futebol brasileiro, diante das nossas observações, não está à altura do torcedor brasileiro. Obrigado e uma boa noite.